início da atividade do Judiciário em 2022 está sendo muito marcado pela insistência do ministro Alexandre de Moraes para que o presidente Jair Bolsonaro compareça à Polícia Federal para depor sobre o vazamento de dados da investigação do ataque hacker ao TSE. O presidente foi muito criticado, pois não compareceu justamente a esse depoimento. E eu vou passar para o nosso Rodrigo Constantino, perguntando para você, Constantino, você acredita que essa insistência do ministro Alexandre de Moraes e também as críticas que estão sendo sofridas aí pelo próprio presidente da República sejam um atentado contra a liberdade? Você acredita nisso? Acredito que sim, Paulo. Eu acho que tá bem evidente aí que existe um clima de asfixia da liberdade de expressão no país, né? E que essa perseguição em nome de causas nobres, né? Combate a fake news, combate ao discurso de ódio, na verdade isso aí é que nem Saci Pererê, pula numa perna só e mira só na turma da direita. Para quem não conhece é muito difícil, mas o nosso comentarista aqui, integrante do 3 em 1, Rodrigo Constantino, é uma autoridade no que diz respeito a pensadores liberais e conservadores. E ele preparou um material que é o resultado de muitos anos, mais de 20 anos aí de muito estudo. Esse é o curso Pensadores da Liberdade, que está disponível no site newcursos.com.br para que você possa aprender a fundo sobre os ideais do conservadorismo e do liberalismo com quem realmente estudou isso. O curso Pensadores da Liberdade está dividido em 4 módulos, para vocês terem uma ideia, com 20 pensadores, desde os clássicos como Adam Smith e Edmund Burke, até os contemporâneos Russell Kirk e George Orwell, dentre vários e vários outros. Se você ficou interessado, assim como Fábio Piperno, e quer conhecer o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo, você vai fazer o seguinte: entre agora mesmo no site newcursos.com.br, niucursos.com.br, e faça o cadastro para que você possa assistir a primeira aula grátis. E é claro, meu caro Piperno, que tem um desconto especial para quem nos acompanha na Jovem Pan. Se você utilizar agora, certo, Constantino, o cupom 40CONSTA, vou repetir aqui, 40CONSTA, você tem 40% de desconto, mas é só hoje, hein? Então corre newcursos.com.br, aproveita também e siga o Instagram da Newcursos, @Newcursos, para que você possa ficar por dentro aí de todas as novidades. Certo, dona Bruna Torlai? Vamos girar o assunto aqui no nosso 3 em 1, porque na sessão solene de abertura dos trabalhos do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. O magistrado dedicou boa parte de seu discurso para falar da polarização política que tomou conta do país e pediu tolerância nas eleições que ocorrerão em outubro deste ano. Nós vamos ouvir um trecho do que disse o ministro. Também será marcado por acontecimentos relevantes para a vida política do país. Como destaquei, o novo ciclo eleitoral se avizinha. É disso que a política e as eleições despertam paixões acerca de candidatos, de ideologias e de partidos. Embora esses sentimentos sejam legítimos, a política também deve ser visualizada pelos cidadãos como a ciência do bom governo. Muito bem, esse é um pequeno trecho aí do discurso de hoje de manhã, da abertura dos trabalhos do Judiciário brasileiro. Bruna, eu quero uma avaliação sua sobre essa fala do Fux, especificamente sobre a democracia. Eu acho engraçadíssimo, Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que descondenou um condenado por corrupção, falar, né, de onde poderiam estar vindo assim, esses problemas com a democracia brasileira. Veja, se a gente não tem aqui um respeito às leis a tal ponto de fazer com que um corrupto, alguém que traiu a lealdade do povo brasileiro, porque o Lula traiu a lealdade do povo brasileiro, o PT traiu a lealdade do povo brasileiro, votaram nesse partido e assaltaram
enganaram o povo, desviaram dinheiro em nome do próprio projeto de poder. E aí o que acontece? Ele foi preso para pagar por seus crimes. E aí o próprio Supremo o solta para ele disputar eleições, porque esses ministros do Supremo fazem parte de um grupo político, de uma força política, que é a força com as várias vertentes da esquerda, que não suportam a ideia de ter de concorrer com o Jair Bolsonaro, que é alguém que assume ser de direita e acaba tendo, evidentemente, apoio de toda a parte do povo brasileiro que não se identifica com o espectro da esquerda, né? É uma coisa que é natural. E aí o que acontece? O Luiz Fux, né, que faz parte desse grupo de pessoas que, curiosamente, criaram essa situação bizarra de ter um ex-condenado e um ex-presidiário concorrendo ao mais alto posto político do Brasil, vem falar, né? Ai, que horror que está acontecendo com a nossa democracia. Veja, eles têm que olhar para eles próprios, eles têm ali, o Fux deveria olhar para os seus colegas, olhar o que está acontecendo com o Supremo cedendo o tempo todo a essa estratégia da esquerda de tentar puxar o tapete, né, dos colegas ali do parlamento e puxar o tapete nessa disputa de poder política usando o judiciário, né, sempre com aquela desculpa de fazer com que o STF tome uma decisão e ocupe o lugar do legislativo, provocando, né? Mas isso acaba sendo uma aliança política. Então, o que é que o Fux está falando de democracia se o STF, a instituição da qual ele faz parte hoje, opera num sentido de ter uma aliança com a ala, esse poder político que é legítimo, que é o da esquerda, desequilibrando o Estado de Direito? Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que o Fux não está vivendo no mesmo país que eu. Porque eu, sinceramente, estou com dificuldade de entender de onde ele acha que vem as ameaças à democracia. A maior ameaça à democracia é a juristocracia. Juristocracia é um regime em que a vontade do povo não importa. A vontade de uma aristocracia de magistrados é o que manda. Quem é a favor disso não pode estar preocupado com democracia. Piperno, eu quero saber se você concorda com a Bruna. Não, eu discordo de 110%. Até porque, lógico. E veja, em relação ao Fux, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: em todas as votações do STF, dessas que eu me lembro, e que tinha algum interesse do ex-presidente Lula para ser julgado, o Fux votou contra esses interesses. Tá? Inclusive, foi o Fux, o ministro do Supremo, que chegou até mesmo a impedir aquela entrevista que a Folha de São Paulo tinha conseguido agendá-la com o Lula quando ele estava preso em Curitiba em 2018. Até isso, o Fux acabou barrando. Ele sempre foi muito favorável, aliás, à Lava Jato. Posto isso, eu diria assim, eu vi o discurso e achei um discurso... talvez com um discurso, uma intenção legítima, mas um discurso, mais uma vez, ruim. O Fux não é um ministro de bom texto. Aliás, no intervalo, agora há pouco você chamava atenção para os autores conservadores que o Constantino estudou. Você sabe que tinha um conservador que eu admirava demais. Eu podia divergir de várias ideias dele, mas eu ficava fascinado pelo texto dele, que era o Roberto Campos. Roberto Campos, um dos pais do liberalismo brasileiro. Roberto Campos, aliás, eu recomendo Lanterna de Popa, um livro que tem as crônicas, os comentários que ele fazia para vários jornais do Brasil, especialmente para o jornal O Estado de São Paulo. Escrevia divinamente. Então, a gente lia até para amar ou odiar aquilo que estava lá, porque o texto dele realmente hipnotizava. Não é o caso do Fux. O Fux hoje falou muitas vezes em luta, em lutar, em acirramento. Na verdade, ele deveria ter ido exatamente para o caminho contrário. Não é o momento de tensionar mais o ambiente. Muito pelo contrário, tem que distensionar. Eu reconheço que ele tinha lá como propósito defender a Suprema Corte de algumas ameaças e tal que ocorreram, especialmente no ano passado, mas vamos também deixar isso um pouco congelado, vamos olhar para frente. É um ano eleitoral onde certamente as tensões vão de novo aflorar de lado a lado, e o Supremo podendo aí se, colocar como, de fato, aguardiando o processo eleitoral. Mas não. Ele vai e me parece que ele dá mais combustível a esse clima de tensão quando ele fala muitas vezes em lutar. Ele usou até uns versos no final, mostrando, dando mais uma evidência desse acirramento que ele espera. Acho que ele foi, no mínimo, inoportuno.
Bruna e Serrão, acredito que o Constantino tenha ficado feliz no programa de hoje, porque nós vimos Fábio Piperno indicando o livro de Roberto Campos. Eu adorava Roberto Constantino, Campos. Subiram 13 almas para o céu. Você gostou. Paulo, na verdade, eu gostei, claro, mas o fenômeno é conhecido, né? A esquerda, ela só elogia conservador ou liberal clássico morto. Não. Né? Então, o Bob Fields, na época, era atacado por todos eles. Né? Daqui a pouco o Olavo de Carvalho vai ser elogiado. Vou falar, havia um tempo em que a direita tinha alguém com a bagagem de Olavo. Daqui a 30 anos, Constantino. Hoje tem essa turma aí, né? Então é assim, é isso. Na época era Bob Fields, era atacado por toda a patota. Agora vamos lá. O Zé Dirceu, né? Esse que, se o Lula voltar, estará no comando do país para apontar na direção da Venezuela. O Zé Dirceu disse que o ministro Fux tinha prometido a absolvição do Lula para ser ministro na sabatina. Isso foi o Dirceu que disse, né? Agora, eu quero apontar aqui para o que a Bruna já disse, que é o seguinte, a pergunta relevante é de onde vem a tal ameaça ou a suposta ameaça à democracia e às instituições? Essa é a pergunta relevante, porque o discurso em si do presidente Fux nem foi ruim. Nem foi ruim. Se você olhar o que ele falou ali, escutar, tá bom. A importância de preservar as instituições, cuidado com a polarização. Em ano de eleição a gente sabe que os nervos com a flor da pele, mas temos que respeitar. Tá tudo muito bonitinho. Mas a gente sabe que tem endereço certo. A gente sabe qual é o alvo da cutucada, da alfinetada. E aí é que mora o perigo. Vem cá, nós estamos discutindo uma eleição que tem um ladrão, um corrupto que tomou o estado de assalto e encheu os cofres de vários comparsas. Ele está disputando a eleição graças a uma manobra e um malabarismo do STF. Então, o STF tem um inquérito ilegal que persegue bolsonaristas. Então, de onde vêm as ameaças às instituições? Olha o trecho do Fux aqui. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância. Isso vai ser dito para quem chama o presidente de genocida, para quem deseja a morte do presidente, para quem o compara com o vírus chinês e o culpa por 600 e poucas mil vidas perdidas na pandemia, sendo que a Argentina perdeu a mesma coisa em termos relativos, ali ao lado, e governada por um presidente lulista. Então, é tudo muito hipócrita. Esse é que é o problema, é tudo muito hipócrita. E o sistema está sentindo o desespero. Hoje nós temos antagonista, que é uma espécie de assessoria informal do Moro, e o Merval Pereira, colunista do Globo, que é obviamente um tucano, né? Ambos na mesma linha, dizendo que o presidente tem que desistir, porque essa seria a única chance do Lula perder. É a típica mensagem dos tucanos, quer dizer, fizeram de tudo para normalizar a eleição, a disputa do Lula. Passaram pano para o Supremo Tribunal Federal, demonizam o governo Bolsonaro e agora já estão conclamando o presidente a desistir em nome do antipetismo, porque seria a única chance de impedir a volta do PT. É ridículo. Perfeito. Piperno, antes de passar a palavra para o Serrão, eu quero que você responda essas perguntas que o Constantino fez. Não, são várias. Inclusive, essa ideia do Merval é que, inclusive, o Bolsonaro fosse candidato a senador para tentar um cargo aí para ter imunidade, porque ele correria sério risco depois, né? Ameaça, né? Soou como uma ameaça. Risco de ir para a cadeia e tal, né? Ele, os filhos, enfim. Mas, na verdade, vamos lá, aí tem uma série de coisas. Primeiro, Constantino, o Zé Dirceu não falou que o Fux prometeu a liberdade do Lula. O Fux teria, quando fez a campanha dele para o STF, prometido a liberdade do próprio Dirceu. O Fux ele entrou pro STF mais ou menos na época lá do julgamento do mensalão e tal, e teve gente, de fato, isso é verdade, teve gente na esquerda que considerou o Fux uma grande decepção, porque teria rompido o tal do acordo. Não sei se existiu ou não, mas havia, sim, de fato, esse boato. Mas houve um acordo, Piperno? Então, eu Quer não dizer sei. Que era assim que o Zé Dirceu indicava, falando, nossa, ele absolve. Aí tá o negócio. E você vê como que o Fux também teria chegado. O futuro ministro da Casa Civil do seu candidato? O fato é que, não, isso é um factóide, isso não é verdade. Mas, vamos ver. Agora, o mais fácil é, inclusive, o Bolsonaro ter o Garotinho como vice, porque ontem ele estava lá em Campos, tirando foto com a família Garotinho. Garotinho era aliado do Lula, hein? Mas agora, depois que o Garotinho foi preso, agora é amigão do Bolsonaro. E você está preocupado porque ele está roubando o menino do Lula? Chama o VAR pra gente nessa história. Agora, não, só para finalizar, o Fux, a eleição do Fux não tem nada a ver com o Lula, tem a ver com
O julgamento teria, né, a ver com o julgamento do Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu é o operador do Lula. Vamos separar bem as coisas, né? Quer dizer, o Bolsonaro não é o Valdemar Costa Neto, embora sejam aliados. Um seja próximo do outro. São pessoas diferentes. Nada a ver. CPF que forçação. Nossa. Serrão, por favor. O discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal hoje de manhã foi uma catástrofe do ponto de vista institucional e democrático. Primeiro, que soa muito como demagogia várias das colocações que ele fez. Assustador foi fazer a cobrança de que é preciso respeito aos princípios democráticos. Espera aí, vamos lá. Chamando o VAR. Quem é que tem desrespeitado os direitos democráticos no Brasil ultimamente? Responda. Você em casa sabe a resposta. Eu não vou responder para você. O que nós precisamos colocar em debate é a perigosa judicialização, a juristocracia, a judicialização da política. O Supremo Tribunal Federal, há muito, tem reafirmado que suas decisões não podem ser revistas pelo Poder Legislativo. E esse é o ponto mais grave da questão. Não existe constitucionalidade congelada. Tudo em lei pode ser modificado desde que debatido democraticamente pelo parlamento, que é o representante do povo, que é quem tem o poder originário. Então, é muito assustador quando o Supremo diz que ele define o que vai valer, ele é o interpretador constitucional e o que ele decidir não pode ser mudado sequer pelo parlamento. Isso é juristocracia da pior espécie e é isso que defenderam hoje? Se é isso que defenderam hoje, parece-me que não é bom para o Brasil e nem para a democracia. São 5h48. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia foi criticada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro justamente por ter participado de um encontro político organizado pela ex-senadora e ex-prefeita paulistana Marta Suplicy. O encontro reuniu 34 mulheres, líderes políticas, ativistas e também intelectuais. A ministra Carmen Lúcia deixou o encontro após se ver em meio a um debate sobre descriminalização do aborto. Eu quero uma avaliação de vocês sobre como é que vocês veem essa participação aí de uma ministra, independente se for a Carmen Lúcia ou qualquer outra ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal, em eventos desse gênero. Piperno, o que você acha? Eu acho absolutamente normal. Ela tem amigos, ela recebe convites, ela faz uma seleção desses convites. Por exemplo, no dia Mas amigos políticos? Porque aí a senadora Marta Suplicy é filiada a um partido, eu não tem sei atuação se política. elas são de fato amigas, são tão próximas, mas houve um convite. A ministra foi, quer dizer, a ministra não pode frequentar um evento porque o convite partiu de um político. Não, as coisas não foi assim. isso não, Piperno. Foi, inclusive. Foi uma carta. Foi. Elas elaboraram uma pauta. E a pauta é essa que vai parar no STF. E a Carmen Lúcia saiu do evento por uma razão muito específica. Ela falou, não usem o termo aborto não, porque causa polêmica. Usem algo mais escondido. Não foi isso. Foi, Piperno. Levantou e foi. Aí eu vou pegar meu avião. Por exemplo, a primeira-dama da polícia, assim, no dia que o André Mendonça eleito, está lá abraçado a ele, quer dizer, mais político do que isso. Agora, então, não, pelo amor de Deus, o ministro do Supremo Tribunal Federal e num chazinho de lideranças feministas que vão elaborar a cartinha para fazer passar... Tanto que no claro momento que foi, teve redator que oficial começaram ali. A discutir essa questão do aborto, ela chegou e disse, bom, para mim deu. Não foi para mim deu, não. Foi o termo aborto, é muito polêmico. O Constantino me pediu a palavra, em seguida o Serrão. Primeiro ponto, olha que coincidência incrível. Todos esses eventos políticos que ministros do Supremo participam são com viés de esquerda.
Uau, que coincidência. Segundo, é óbvio que isso é militância e inadequado. Não consigo pensar um justice da Suprema Corte americana fazendo isso. Mas os nossos ministros são atores políticos em campanha. Eles são palestrantes, como diz o Fiuza, né? Teve uma ministra que participou de uma live com o símbolo da maconha, da cannabis sativa em destaque. Quer dizer, virou escárnio. Não há mais nenhum respeito à postura e à liturgia do cargo que ocupam. Fala, Serrão. Existe uma coisa muito simples e objetiva chamada liturgia do cargo. A liturgia do cargo de alguém que está na Suprema Corte Constitucional de um país não recomenda que ele fique dando entrevista a dar com pau, opinião sobre qualquer assunto ou participar de eventos políticos. Errou feio a ministra Carmen Lúcia, como já erraram vários outros ministros. Desses 11 do Supremo, tirando agora o André Mendonça, que chegou recentemente, só a ministra Rosa Weber tem a postura correta de não aceitar dar entrevista, a não ser que seja falando sobre o assunto do qual ela está tratando ali juridicamente no Supremo ou no Tribunal Superior Eleitoral. O resto falha, fala demais e isso não contribui para a democracia. Nosso Supremo precisa rever as suas posturas. 5h52. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News justamente discutindo essa participação da ministra Carmen Lúcia num evento de lideranças políticas femininas. Bruno, eu queria que você pudesse trazer um pouco mais de informação sobre esse evento. Justamente, eu fui pesquisar bastante, né? Porque a história foi mais ou menos o que se difundiu de maneira superficial foi o que o Piperno já contou. Ai, quando começaram a falar de aborto, ela levantou e saiu, etc. Porque ela estaria falando, não, eu sou juíza. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que ficou muito claro ali é que quando se elaborar o ponto da carta de intenções e começou a se discutir sobre liberação do aborto, ou seja, descriminalização do aborto, a Carmen Lúcia disse, olha, isso dá muita polêmica usar a palavra aborto. Vocês têm que, é preciso fazer de uma maneira um pouco mais sutil. Foi essa a sugestão. Aí, por exemplo, e tanto que no final das contas, aí a Carmen Lúcia vai embora e aí a Marta Suplicy volta atrás, ouve bem a ministra e fala assim, tudo bem, ela tem razão, vamos escrever alguma coisa do tipo, uma secretaria para assuntos da mulher. Então, escrevam aí direitinho que quando a esquerda vier novamente contra a vontade da população brasileira que tem se manifestado contrária ao aborto, né? Porque aborto como política de controle, como que se chama? Substituir a política de controle de natalidade é um absurdo, é uma coisa assim, não dá nem para discutir, é anticivilizatório você discutir isso como política contra a natalidade, pelo amor de Deus. E a população brasileira tem valores, então é por isso que ela é contrária. A gente já tem a legislação que atende a exceções, já está aí, né? E avançar mais é algo que a população brasileira não aceita. Então, é contra os costumes, é querer avançar contra a vontade popular. E foi nesse sentido que a Carmen Lúcia, né, uma pessoa que tem uma cultura política talvez elevada, deu a sugestão de eles amenizarem a palavra.